Você está dirigindo sozinho madrugada adentro, cruzando uma estrada vazia, perdida entre serras e plantações. A chuva fina bate no para-brisa, e o rádio chiando toca uma música antiga que você nem lembra de ter colocado. De repente, os faróis iluminam uma figura parada no acostamento. É uma criança, sozinha, no meio do nada. Você freia, e naquele instante tudo muda, porque essa criança não devia estar ali, nem viva, nem morta. Os primeiros casos surgiram discretos. Conversas abafadas entre motoristas em postos de beira de estrada no sertão do Ceará, nas curvas sinuosas da Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. Caminhoneiro suando frio, acendendo o quinto cigarro da madrugada, falando baixo como se algo pudesse escutar. Vi de novo, cara. Era ela. Mesma cara, mesma roupa, mesma voz. Crianças, sempre entre 6 e 9 anos, sempre sozinhas, de vestido branco ou camiseta gasta, rosto pálido, olhos fundos demais, e um pedido. Moço, me leva com você? Marcos, 48 anos, caminhoneiro há mais de 2 décadas, jurou nunca mais dirigir à noite. Peguei a BR-116 perto de Caxias, quase 2 da manhã. Estava cansado, mas o frete era urgente. Foi quando vi uma menina, cabelo grudado de chuva, tremendo, me olhando como se me conhecesse. Ele parou, abriu a porta do carona. Ela subiu em silêncio. Não falou mais nada. Só ficou olhando pela janela. E eu, não sei explicar, comecei a sentir um cheiro estranho, tipo ferrugem, tipo sangue velho. Marcos seguiu viagem. 40 minutos depois, virou a cabeça para dizer que ia parar num posto e o banco estava vazio. Molhado, mas vazio. A história se repete. Sempre igual. Sempre com pequenas variações, mas com elementos fixos demais para o acaso. Crianças na estrada, desaparecendo no caminho, com uma aura pesada de morte no ar. O estranho, quando desaparecem, deixam marcas físicas. Molham o banco, empenam os espelhos e às vezes sussurram coisas. Não deixa ele chegar. Quem é ele? E por que elas aparecem só para caminhoneiros? Lá no interior da Paraíba, uma lenda antiga fala sobre os filhos da curva. Espíritos de crianças que morreram em acidentes com caminhões. Algumas não foram encontradas, outras nem chegaram a ter nome. Vítimas esquecidas. Corpos enterrados sem caixão, vidas apagadas como faróis no nevoeiro. Dizem que quando a neblina baixa e o rádio chia, elas voltam, mas não para pedir socorro, elas voltam para avisar, ou talvez, para levar. Em 2017, uma câmera de segurança num posto de gasolina em Lages captou algo que até hoje ninguém explica. Um caminhão entra às 3h19 da manhã. O motorista desce, vai até a loja de conveniência, compra café, volta para o veículo, mas a imagem congela por um instante. Ali, na porta do carona, aparece uma figura, pequena, pálida, imóvel, e quando ele abre a porta, a figura some, sumiu da gravação, sumiu da realidade. 2 dias depois, aquele caminhoneiro desapareceu na estrada. O caminhão foi encontrado vazio, parado, com o motor ligado, o banco do carona encharcado. Na divisa do Piauí com o Maranhão, existe um trecho conhecido entre os veteranos como o quilômetro morto. É uma reta aparentemente segura, mas desde os anos 80 já causou mais de 40 acidentes fatais, todos com caminhões, e todos no mesmo horário, entre 2h e 3h da manhã. Foi lá que Antônio, um motorista conhecido por não temer nada, viu. Ela apareceu do nada, no meio da pista. Não tive tempo de desviar, mas quando parei, não tinha nada, nada no asfalto, nem marca, nem corpo. Mas ao subir na boleia, lá estava ela, sentada, esperando e sorrindo. Os relatos vêm aumentando, não só no Brasil, mas aqui elas têm algo a mais, algo específico. Elas falam português, usam roupas típicas da região, conhecem os nomes dos caminhoneiros, chamam por eles. Dizem: moço, minha mãe te mandou. Que mãe? De onde?
Por que sempre caminhoneiros? Alguns especialistas tentaram explicar. Dizem que pode ser alucinação por privação de sono, que os motoristas vivem sob pressão, cansados, isolados por longos períodos, que o cérebro cria fantasmas quando não aguenta mais a solidão. Mas e os vídeos? E os bancos molhados? E os que desapareceram? Outro grupo mais ousado fala em entidades interdimensionais. Seres que assumem a forma de crianças para parecerem inofensivos, mas que não são, que se alimentam da energia vital, que escolhem caminhoneiros porque estão sozinhos, vulneráveis e sempre em movimento, predadores de estrada. O caso mais aterrorizante aconteceu em 2022, com Davi, motorista de bitrem, conhecido por não acreditar em nada. "Tô nem aí pra essas lendas, nunca vi nada", dizia, até que viu. Era uma garotinha, descalça, chovendo, pedia carona. Ele riu. Passou reto. 2 quilômetros depois ouviu batidas no vidro. Do lado de dentro, ela estava sentada no banco do carona, olhando para ele e dizendo uma frase que ele nunca mais esqueceu. "Você devia ter parado. Agora, ele vem atrás de você." O caminhão foi encontrado batido numa ribanceira 3 dias depois. Davi foi resgatado com fraturas, mas vivo. Disse que viu algo na estrada, mas não era humano, e jurou nunca mais dirigir. Mas nem todos têm a mesma sorte. Alguns desaparecem completamente, outros voltam. Mas mudados, olhos vazios, olhares perdidos, como se uma parte deles tivesse ficado na estrada, ou sido levada. E você? Ainda teria coragem de parar? Mesmo sabendo que ela vai desaparecer antes de chegar ao destino? Mesmo sabendo que talvez ela não esteja pedindo ajuda, talvez esteja oferecendo algo, ou atraindo você para algo que mora na beira da estrada, esperando, com olhos que não piscam, e uma voz de criança que sussurra atrás de você, mesmo quando você está sozinho na boleia. Cícero, 62 anos, 40 anos de estrada, nunca teve medo. Até aquela noite na BR-232, subindo a serra em Pernambuco. O rádio estava mudo, só o barulho do motor. E então, o cheiro. Forte, seco, como carne queimada. Olhou para o retrovisor. Nada. Olhou para o banco do lado e ela estava ali, olhos pretos, sem reflexo, vestido sujo de terra e a cabeça inclinada num ângulo impossível. Ela disse uma palavra só. "Lembra de mim?" Cícero perdeu o controle. O caminhão só parou depois de bater num barranco. Desceu aos gritos com o rosto ensanguentado, dizendo: "Ela tá lá dentro. Ela me achou, depois de 40 anos." O que ele quis dizer, ninguém sabe. Mas o que a polícia encontrou dentro da cabine foi pior. Pegadas de criança, feitas com terra. Mas do lado de dentro, alguns dizem que são apenas ecos, fragmentos de uma tragédia esquecida. Almas perdidas na estrada, presas entre mundos. Mas outros falam em algo mais antigo, algo que já habitava esses caminhos antes, mesmo do asfalto. Na Chapada do Araripe, há histórias que não aparecem em livros, antigas, sussurradas entre mateiros e velhos andarilhos, sobre as pequenas de olhos negros, seres que tomam a forma de criança, mas não são. Elas andam à noite, chamam quem está sozinho, e tem fome, não de comida, de lembrança, de medo. Você acha que é só uma menina assustada, mas quando ela entra na cabine, algo entra com ela, algo que pesa, que consome e que nunca sai. Em 2019, um áudio circulou em grupos de caminhoneiros do Sul. A voz era de João, um freteiro experiente, vindo de Uruguaiana. "Não sei se vou conseguir terminar essa viagem. Peguei uma menina na estrada, mas ela não fala, só fica olhando. E agora, acho que ela tá rindo." A gravação termina com um barulho estranho, como unha arranhando metal. João nunca foi encontrado, mas seu caminhão, sim, estava parado, com o motor ligado, e na lataria,
escrito com os próprios dedos. Ela está em todos os lugares. Não importa o estado, não importa o clima. Ela aparece, sempre sozinha, sempre pálida, sempre com olhos que não piscam e um sorriso que você só percebe depois que é tarde demais. Às vezes ela fala, às vezes sussurra, mas o pior é quando ela canta uma cantiga antiga, quase imperceptível, como se viesse do rádio. Mesmo quando ele está desligado, um investigador particular tentou montar um mapa com os relatos. Mais de 300 casos, todos com padrões semelhantes, todos com as mesmas descrições e uma ligação assustadora. Todos os motoristas perderam alguém na infância. Coincidência? Ou seria essa a chave? Dizem que ela só aparece para quem carrega um vazio, um trauma, uma perda. Ela sente, ela fareja. E quando encontra alguém assim, ela entra, sem bater, sem pedir. Em Santa Maria, um motorista chamado Reinaldo sobreviveu, mas não saiu ileso. Durante uma neblina densa, parou por reflexo. Achou que era um animal cruzando a pista, mas era uma menina, coberta de lama, sangue seco nas mãos. Ele abriu a porta. Ela entrou. Horas depois, acordou com o caminhão parado, motor desligado e uma marca de mão queimada no para-brisa. Reinaldo hoje vive recluso. Diz que ela ainda está com ele, que às vezes ouve risadinhas na boleia, mesmo com o caminhão trancado. E toda noite, a temperatura dentro da cabine cai, como se alguém estivesse ali, respirando perto da nuca dele. Você ainda acha que é só lenda? Pergunte a um caminhoneiro de verdade. Mas cuidado, alguns se recusam a falar. Outros não param de repetir o mesmo nome. Ela. Sem rosto, sem idade, sem fim. E se for sempre a mesma entidade, tomando formas diferentes, rondando as estradas como uma sombra sem descanso. Mas por quê? O que ela quer? Talvez você descubra na sua próxima viagem. Quando ouvir um sussurro vindo do banco ao lado e uma voz aguda perguntar: "Moço, posso ir com você?"